Bom, pessoal, aqui a gente vai estudar o terceiro problema clássico do curso de mecânica clássica, né? Ou, como eu prefiro, mecânica analítica, que é o problema do oscilador harmônico. E ele é um problema muito importante na física, porque é um dos poucos problemas que podem ser resolvidos de forma analítica totalmente. E também ele é um caso limite de vários sistemas físicos de interesse. Então, tem uma série de problemas que, em alguma medida, se resumem ao problema do oscilador harmônico com algumas aproximações. Então, é um tema bastante importante na mecânica clássica, na mecânica moderna, e merece ser estudado com atenção. Vamos começar aqui com a lagrangiana do oscilador harmônico, que está aqui, né? A lagrangiana depende das coordenadas e do momento. Aqui eu estou pegando, para simplicidade, o caso de uma só dimensão, mas ele pode ter várias dimensões, né? Várias coordenadas, e a forma de resolver é mais ou menos a mesma, como a gente vai ver em seguida. Então, a gente tem o termo da energia cinética, tem o termo da energia potencial, e da lagrangiana a gente calcula as equações de Lagrange diretamente. Isso já foi feito como exemplo em aula anterior. A gente chega nessa equação aqui. E se a gente adota ômega ao quadrado igual a K sobre M, né, se eu dividir tudo isso por M, eu vou ter essa equação aqui. Então, essa é a conhecida equação do oscilador harmônico. As soluções são bem conhecidas e são analíticas, né? Se a gente escolhe um ansatz que a coordenada t tem essa cara, essa forma, né? De uma exponencial elevado a um p vezes t, onde p pode ser até um número complexo, a gente chega nessas soluções aqui. Então, isso é um problema que já foi estudado até no primeiro capítulo, né? Quando a gente fez a revisão de mecânica newtoniana, existiam lá os problemas para resolver o problema do oscilador, tanto o oscilador simples quanto o amortecido e o forçado e o amortecido. Então, a técnica para resolver isso é bem conhecida, vocês já estão acostumados a resolver. E a solução geral é a soma, a gente vê que tem duas soluções, porque é uma equação de segunda ordem, tem duas soluções. A solução geral é a soma das duas soluções com constantes A1 e A2, que são determinadas a partir das condições iniciais do problema. Então, para cada problema, cada condição inicial vai levar a diferentes valores de A1 e A2. Então, essa é a aplicação do formalismo lagrangiano para o problema do oscilador harmônico simples, e a gente tem a solução aqui de forma quase direta. A gente pode também reconhecer que P é igual a del L e del Q ponto, né? Então, P é M vezes Q, que é obtido a partir da lagrangiana, aplicando essa derivada. A gente chega aqui, o momento é a massa vezes Q ponto, e aí pode escrever, obter a função de Hamilton, e assim aplicar o formalismo de Hamilton. A equação de Hamilton é bem conhecida, e tem essa forma aqui para o oscilador harmônico, né? O ômega aqui tem o mesmo valor definido aqui em cima. Então, a gente pode resolver esse problema, obter as equações do oscilador a partir da newtoniana, seguindo o formalismo de Hamilton. Isso foi feito nas aulas anteriores como exemplo de aplicação do formalismo de Hamilton, então a gente não precisa reproduzir aqui. A gente também viu que existem, claro, uma variedade de transformações canônicas que podem ser aplicadas. Uma que já foi vista em particular é essa aqui, que leva a uma nova formulação do problema do oscilador harmônico em termos de hamiltoniana, e a hamiltoniana nessa transformada, né, depois da transformação, é dada por essa expressão aqui, tá certo? Então, é possível fazer transformações canônicas que deixem o sistema do oscilador harmônico num outro formato, eventualmente mais fácil de resolver,
apesar de que, em geral, a gente conhece bem a solução aqui para esse sistema, né? Dentro do formalismo de Lagrange. Então, mas serve também como exemplo de aplicação desse formalismo todo que nós começamos a desenvolver no início do semestre, com o formalismo de Lagrange, depois hamiltoniana e transformações canônicas. Então, dá para estudar tudo isso dentro do problema do oscilador harmônico. Agora, existe uma outra transformação possível que é bem interessante de a gente analisar aqui. Ela não é muito usada na mecânica clássica, mas ela tem aplicação muito importante na mecânica quântica. Então, vamos estudar essa transformação aqui, para quando vocês verem na mecânica quântica, terem condições de interpretar tudo aquilo de um ponto de vista privilegiado. A gente tem a hamiltoniana, notem que eu posso escrever, aqui eu tenho uma soma de quadrados, eu posso, em princípio, escrever essa soma dessa forma aqui, onde eu introduzo I, que é a raiz de -1. Então, se eu faço esse produto, eu vou recuperar exatamente essa expressão aqui. Então, vamos supor que eu queira chamar essa parte de uma nova coordenada e essa parte de um novo momento. Note que eu vou chamar, aqui tem IP minúsculo e aqui IP maiúsculo. Então, o momento ele é imaginário. Essa transformação do momento numa grandeza imaginária, ela tem aplicações na física moderna, principalmente em teoria de campos quânticos, e é chamada de rotação de Wick, porque ela é uma rotação no plano imaginário. Então, você aplica uma rotação que transforma uma grandeza real, que é o momento, numa grandeza imaginária, que é o novo momento imaginário I vezes P. Então, a gente vai usar essa rotação aqui. O nosso novo momento é uma grandeza imaginária. Tá? Então, vamos verificar se isso aqui pode ser uma transformação canônica. Né? É claro que eu posso escrever a hamiltoniana desse jeito, mas eu posso chamar isso aqui de coordenada, isso aqui de momento, mesmo adotando já uma generalização de momento para um valor imaginário, né? Vamos verificar que isso pode ser, sim, uma transformação canônica. A pergunta é, existe uma hamiltoniana C igual a C vezes PQ, onde C é uma constante, com Q nessa forma e P nessa forma? Então, eu vou adotar aqui A e B arbitrários, aqui devia ser B minúsculo, tá? Esse B é igual a esse, arbitrários, e para ver se isso aqui eu consigo encontrar uma função geratriz que leve a essa transformação. Então, vamos deduzir aqui, na verdade, essa função geratriz. Então, essa também serve como exemplo de como, a partir de um problema que você conhece e de um ponto onde você quer chegar, quer dizer, a gente sabe quais são as coordenadas e momentos que a gente quer chegar no final, encontrar qual é a função geratriz que faz essa transformação. Nem sempre é possível encontrar, porque nem sempre você tem uma transformação canônica, né? Nesse caso, a gente vai ver que é possível. E esse é o problema dentro desse conjunto de problemas envolvendo transformações canônicas. Esse é o tipo de problema mais complicado, porque você tem que visualizar qual é a transformação que você quer e depois encontrar qual é a função geratriz adequada para fazer essa transformação, se ela existe. Bom, vamos seguir aqui e ver como se faz isso passo a passo. Se eu quero que essas sejam as minhas coordenadas, né, eu vou adotar aqui uma função geratriz do tipo 1. Então, a antiga coordenada e a nova coordenada são as variáveis independentes, o que significa que eu tenho que escrever o antigo momento e o novo momento em termos de Qzinho e Qzão. E isso eu tiro dessas equações aqui e obtenho essas expressões aqui. Então, eu tenho aqui o momento antes escrito em função de Qzão e Qzinho, o momento depois escrito em função de Qzão e Qzinho. Tá? Notem que a gente está considerando aqui que eles são imaginários. Tá? Esse aqui é um ponto importante, eu vou voltar a mencionar ele daqui a pouco. Bom, dessa expressão aqui, olha, vejam só.
eu já sei qual é o meu momento, né? O momento antes é uma grandeza que é conhecida. Mas eu vou usar essa expressão desse momento para encontrar a função F1. Então, eu tenho essa expressão aqui para o momento. Eu sei que o momento está relacionado à função geratriz através dessa derivada, né? O momento antes é a derivada de F1 em relação a Q, com sinal de menos aqui. Então, eu tenho essa expressão. F1 tem que ser a integral em Qzinho, né? Que aparece aqui derivado em Q antes, Q minúsculo, né? Que é a coordenada antes da transformação. Tem que integrar. E quando eu integro, aqui é uma expressão fácil de integrar, eu vou ter essa expressão aqui. É uma integral indefinida, então eu somo uma constante. Agora, essa constante, notem, ela é constante em relação à variável Q, que é a variável de integração. Mas não em relação a Q maiúsculo, que não é integrada aqui. Então, essa constante pode depender de Q maiúsculo. Então, eu já tenho uma expressão parcial para a função geratriz, em que aparece esse termo. Mas tem um outro termo aqui que ainda é arbitrário e eu posso usar para definir qual é a parte relativa ao pesão. Então, eu sei que o novo momento tem que ser dado em função dessa derivada aqui, da função geratriz em relação à coordenada Q maiúsculo. E isso tem que sair. Quando eu derivo essa expressão aqui, então eu já uso essa expressão, coloco aqui, calculo a derivada, vou ter 1 sobre b vezes q, que sai daqui, né? Eu estou derivando em relação a quezão, mais a derivada dessa função c, agora, era uma constante, mas agora vira uma função de q, em relação aqui. Certo? E isso tem que ser igual a esse termo aqui. Então, notem que, comparando essa expressão com essa, eu deduzo que 1 sobre b, que aparece aqui, é igual a 2 vezes a, que aparece aqui. E c, a derivada de c em relação a q tem que ser menos q. Então, c é uma função de q desse tipo, menos q ao quadrado sobre 2. Certo? Posso colocar mais uma constante aqui, mas ela é arbitrária, porque depois eu vou usar a função geratriz através das derivadas para calcular todo o resto. Então, eu omiti aqui uma constante que pode aparecer. Essa é uma constante que é constante tanto em relação ao Q minúsculo quanto ao Q maiúsculo. Né? Uma constante completa, independente das duas variáveis independentes desse esquema de transformação. Então, a gente tem, finalmente, a equação F1, que a função geratriz ela tem essa forma. Né? Vejam que eu já escrevi aqui só em termos de A. Como a gente determina A? A eu vou determinar de forma que eu obtenha a hamiltoniana aqui. Né? Eu coloquei A arbitrário, mas eu quero obter essa hamiltoniana. Então, eu quero escrever A em função de K, de M ou de ômega. Né? Então, eu tenho que esse produto, né, de Q vezes P vezes C, né, tem que me dar a hamiltoniana. Quando eu faço esse produto, eu descubro que C vezes A ao quadrado tem que ser igual a K sobre 2. Tá? K sobre 2 que vai sair daqui. Isso aqui é K sobre 2. Né? Se você pega o ômega e substituir aqui, você vai ver que isso dá K sobre 2. Então, quando eu faço esse produto, o termo proporcional aqui ao quadrado tem que ser K sobre 2 e assim a gente chega em CA ao quadrado igual a K sobre 2. E tem o outro termo que tem que dar 1 sobre 2m. Né? O termo proporcional a P ao quadrado tem que dar 1 sobre 2m. E esse termo vai ser C dividido por 4 ao quadrado. Né? Eu posso fazer isso substituindo onde eu achei aqui que essa expressão 1 sobre B igual a 2A, né? Onde aparece 1 sobre B, eu substituo por 2A na expressão e vou chegar nesse resultado aqui. Então, C dividido por 4 ao quadrado igual a 1 sobre 2E. Usando essas duas relações, eu posso achar tanto o valor de C quanto o valor de A.
e a gente chega que C tem que ser igual a ômega, e A ao quadrado tem que ser raiz de mk sobre 2, que pode ser escrito como m ômega sobre raiz de 2. E com isso a gente conclui que posso obter H igual a ômega P vezes Q, que é equivalente a essa hamiltoniana. Então, obtenho a nova hamiltoniana e as novas coordenadas que estão aqui. Então, esse é um procedimento bastante interessante e é muito utilizado isso aqui em mecânica quântica, né? Exatamente para tratar o problema do oscilador quântico. É uma forma de escrever a hamiltoniana bastante útil, que tem aplicações depois muito parecidas quando se estuda campos ondulatórios quânticos, né? Os campos de Klein-Gordon, campo de Dirac, mesmo o campo eletromagnético, permite que você escreva a hamiltoniana nessa forma. E lá você tem um operador hamiltoniano, então P e Q são operadores e vão estar relacionados à criação e destruição de partículas em teoria de campos. É uma coisa bastante interessante, bastante útil na mecânica clássica. E aqui o que a gente está vendo é que ela sai de uma transformação canônica. Uma transformação canônica que tem uma coisa especial, que é típica da mecânica quântica, que é um momento imaginário. O momento lá na mecânica quântica é um operador imaginário, ele sempre vem multiplicado por I. Né? Então, aqui também, a gente é forçado a fazer isso. Por que a gente é forçado a fazer isso? Vamos supor que você fale, bom, o meu momento continua sendo Pzinho e Pzão, e aqui ele só aparece multiplicado por uma constante, que acontece ser raiz de -1, e isso aqui é só uma constante, mas o meu momento é Pzinho e P maiúsculo. Né? E aí eu tenho que usar, o que modifica nessa descrição? Modifica que aqui o P vai estar relacionado a essa derivada, o Pzinho e o Pzão relacionados à derivada, e não IP e IPzão. Então, aí eu vou deduzir tudo isso sem o I aqui. O I vai aparecer nas expressões desse lado. E aí, quando eu faço essas contas, né, vocês podem fazer isso em casa, que é bastante interessante para aprender como é esse processo e também verificar que é impossível encontrar uma função geratriz se você não incorpora no seu momento a constante I. Né? Ela vai aparecer aqui e vai obrigar o termo B ser imaginário. Né? Você vai concluir que o seu B tem que ser um número imaginário em vez de um número real. Quando você põe o B imaginário, o B está multiplicando aqui, se B é imaginário, significa que esse termo aqui vai ser o número real, e aí você não consegue satisfazer essa relação aqui. Você nunca vai conseguir recuperar a newtoniana desse jeito. Então, você precisa incorporar o I ao momento e usar o I aqui, né? I vezes P é igual à derivada da função geratriz, e não só o P. E aí você tem uma transformação canônica. Então, esse é um aspecto bastante interessante e não é visto muito nos textos de mecânica clássica e às vezes nem mesmo de mecânica quântica, mas aqui a gente mostra que essa é uma transformação canônica, com o único salto conceitual aqui, formal, que você tem que fazer, que é assumir que o seu momento é imaginário, mas isso é comum na mecânica quântica. Bom, vamos avançar então no tópico aqui de osciladores e mostrar qual é a grande importância desse tema. Né? Como eu disse, o sistema ligado, em geral, ele pode, em alguma aproximação, ser interpretado como um oscilador harmônico. Por que isso acontece? Né? No sistema ligado, o que a gente tem? A gente tem uma energia potencial que pode ser expandida em série, desse jeito, né? E pode ter várias variáveis, e você tem aqui uma expansão de Taylor, né? Tem vários, talvez infinitos termos dessa expansão. O que a gente vai assumir é o seguinte: se o sistema é ligado, existe um ponto de mínimo. Né? O potencial tem que apresentar um mínimo para o sistema ser ligado.
e o sistema fica preso em torno desse mínimo. E a gente vai, então, estudar esse sistema em situações próximas ao ponto de mínimo, que eu vou chamar aqui de Q com esse zero aqui no alto. Então, o ponto de mínimo está aqui e todas as coordenadas vão oscilar ou vão variar em torno desse ponto de mínimo, com variações que sejam pequenas. Se elas são pequenas, os termos de maior ordem aqui podem ser desprezados, né? Porque os mais importantes vão ser o linear, o quadrático. Quando eu vou elevando termos pequenos a potências maiores, eles vão diminuindo cada vez mais e, portanto, perdem relevância. Então, a gente vai dizer que em alguma aproximação eu posso cortar aqui e manter só os termos de segunda ordem. É importante manter até segunda ordem por causa do seguinte: se é um ponto de mínimo e eu estou estudando o sistema em torno do ponto de mínimo, essa derivada do potencial no ponto de mínimo é zero. É isso que caracteriza o mínimo de uma função. A derivada é zero. Então, todas essas derivadas, ΔV, ΔQI, no ponto de mínimo, são nulas. Então, esse termo linear, ele desaparece. E aí eu fico só com esse termo, que é constante, porque é o valor da função no ponto de mínimo, mais esse termo de segunda ordem que tem aqui. Se eu desprezar o termo de segunda ordem, significa que o potencial é constante, né? Então, eu não teria potencial nenhum, porque eu posso sempre fazer ele igual a zero. É um sistema livre. Mas a gente está tratando de sistemas ligados, então eu tenho que manter esse termo de segunda ordem, que ele é importante. Todos os outros a gente vai jogar fora, esse aqui é nulo. E essa derivada de segunda ordem aqui, del2v, delqi, delqj, calculada nesse ponto de mínimo. Então, esses valores são constantes, não dependem de QI e QJ, porque essa derivada é calculada no ponto de mínimo. Então, esses valores são constantes. A gente pode reescrever essa expressão dessa forma, né? Reduzida e simplificada, já eliminando esse termo que eu posso sempre escolher igual a zero, né? Porque é uma constante, eu posso sempre escolher ele igual a zero, é como dizer que a energia potencial é igual a zero no solo ou numa superfície qualquer. Então, a gente sempre pode escolher igual a zero e a expressão da energia potencial se reduz a esse termo quadrático aqui, onde V e J é essa derivada e é constante. E esse UI, o J, é a variação, né, o quanto eu estou deslocado do ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, o termo potencial se reduz a isso. A energia cinética, a gente já viu que a energia cinética é sempre um termo quadrático, né? Onde vai depender desses termos MJK. MJK é definida dessa forma. E eu posso expandir também. MJK, em geral, pode depender das coordenadas, né? De uma forma geral, porque eu tenho essas derivadas aqui. Então, pode depender das coordenadas, mas eu também vou expandir aqui em termos numa expansão de Taylor, né? E faço essa expansão e vou desprezar os termos de ordem superior a 2 e termino com uma coisa desse tipo, né? Então, essa aqui é a minha lagrangiana, tá certo? Eu estou resumindo isso tudo no slide, mas nas notas de aula isso é descrito com mais detalhes. Tá? Essa aqui é a lagrangiana que a gente chega, em termos dessas novas variáveis definidas aqui, que são o deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio. Tá bom? A gente tem essa lagrangiana, basta eu aplicar o formalismo de Lagrange para obter as equações de Lagrange. Aqui, a partir daqui é trivial e segue de forma muito próxima àquilo que já foi feito para o oscilador harmônico. Já que essa aqui, se vocês olharem bem, é exatamente a expressão do oscilador harmônico. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, eu tenho a velocidade quadrática e o quadrado da posição aqui, grosso modo, né? É um pouquinho mais complicado porque eu tenho termos cruzados, né?
o J e o K. Eu não tenho só o termo o J ao quadrado, o K ao quadrado, nem da velocidade ao quadrado aqui. Eu tenho esses termos cruzados. O que significa esses termos cruzados? Que, em geral, as coordenadas têm um certo acoplamento, elas são acopladas, né? Elas não são totalmente... As equações de movimento não são independentes ou não dependem, de forma geral, de uma variável só, elas dependem de todas as coordenadas, de algum modo. Então, elas são acopladas. E, de fato, a gente vai obter essas equações acopladas. Agora, o interessante é que eu posso escrever essas equações aqui numa forma matricial, né, como é visto aqui. Essas equações de Lagrange, a gente pode escrever na forma matricial usando, inclusive, aquele ansatz, né, que é uma aproximação, um chute inicial para a nossa função, né, em que eu vou usar esses eta e j que vão depender exponencialmente de ômega, né, da mesma forma como a gente fez para o oscilador simples. E aí, quando eu substituo esse ansatz aqui e derivo duas vezes, eu vou ter o termo ômega ao quadrado vezes t, que vai aparecer aqui. Tá certo? Então, isso sai da hipótese inicial, que eu não escrevi aqui, mas está no slide anterior, quando a gente estudou o oscilador harmônico simples. Tá certo? Então, aquele ansatz é exatamente isso, né? Dizer que T1 é E elevado a ômega t. Então, voltando aqui, a gente substitui e tem essa equação, que é a equação de Lagrange, usando esse ansatz. E aí eu posso escrever isso na forma matricial, né? E com essas matrizes, onde aparece V1, V12, etc., T1, T12, que são calculados a partir desses termos definidos aqui. Então, a gente tem a definição dos T's, e notem que dependem sempre de dois índices, assim como o V. Por isso que eles são matrizes, né? São tensores de rank 2. Então, a gente tem essas matrizes, e esse A é o vetor de amplitudes, né? Essas amplitudes que aparecem, voltando aqui no caso do oscilador simples, né? Essa amplitude A, exatamente, que vai aparecer aqui na solução, é exatamente aquele vetor de amplitudes que a gente tem aqui. Então, ele representa um vetor de amplitudes A1, A2 até a N. Tá certo? Então, a gente tem essa equação aqui na forma matricial para o oscilador. A equação, isso aqui são as equações de Lagrange, todas elas escritas numa forma matricial. Eu teria N equações de Lagrange, elas estão todas escritas aqui. E aparecem de forma acoplada porque as quantidades são acopladas, porque essas matrizes não são necessariamente diagonais. Principalmente essa aqui não é diagonal, às vezes essa aqui também não. Então, as soluções, as equações são acopladas por causa disso. Se a gente está procurando uma solução não trivial, isso é que as amplitudes de oscilação não são todas iguais a zero, né? Porque senão não teria oscilação, não teria movimento, né? Se a amplitude de oscilação é zero. Então, a solução interessante é quando existe pelo menos uma amplitude diferente de zero, isso aqui é diferente de zero. Então, essa equação vai ser satisfeita sempre que esse determinante for nulo, o determinante desse termo que aparece aqui. Se o determinante for nulo, a gente tem uma solução não trivial para essa equação. Isso aqui é chamada equação característica. E resolver essa equação significa resolver uma equação algébrica, né, em que a gente vai ter n raízes para ômega ao quadrado. Por que n raízes? Quando a gente resolve esse determinante, a gente vai ter termos que são proporcionais a ômega ao quadrado elevado a n, né, ou ômega elevado a 2n. E as soluções que a gente encontra são n soluções para ômega ao quadrado.
todas elas vão ter expoente par, porque são funções de ômega ao quadrado, né? São polinômios em que o termo que aparece é ômega ao quadrado. Então, todos vão ter uma potência par. E a gente vai ter n soluções para ômega ao quadrado. Quando a gente tem n soluções para ômega ao quadrado, cada uma delas divide em duas partes, porque eu vou tirar a raiz de ômega e vou ter duas soluções possíveis, né? Menos i ômega mais i ômega. Que são aquelas que a gente já obtinha para o oscilador. Então, isso aqui é exatamente igual ao oscilador. A única diferença em relação ao oscilador simples é que, com esse formalismo matricial, a gente resolve todas as equações de uma vez. E isso de forma acoplada, né? Elas vão estar acopladas aqui. Mas quando a gente encontra as soluções para ômega, eu já posso substituir aqui na equação, para cada valor de ômega que eu encontrei, substituo aqui e vou encontrar o vetor A, que vai me permitir resolver esse problema, né? Agora, note o seguinte, V e T são simétricas, são matrizes simétricas. Isso dá para ver já desse slide aqui, né? Se eu trocar I por J, né, essas coisas não mudam, né? Eu vou ter uma matriz simétrica, porque aqui eu vou ter um termo quadrático, né, de V, isso aqui eu posso trocar I por J, e na derivada de M também eu posso trocar I por J, que não vai mudar nada. Então, elas são matrizes simétricas. E isso me diz, a gente já viu, estudou lá no início do semestre, né, quando estava tratando do corpo rígido, se eu tenho uma matriz simétrica de números reais, ela é diagonalizável, eu posso diagonalizar. Então, eu sempre vou poder diagonalizar essa matriz e isso tem um significado interessante aqui. Por que eu posso diagonalizar? Como que eu sei que elas são matrizes simétricas? A gente já viu, mas porque elas são reais. Para elas ser reais, né, para essa matriz aqui ser real, eu tenho que esse ômega ao quadrado tem que ser positivo, né? E de fato é. De fato, é possível mostrar que ômega ao quadrado vai ser sempre um número positivo. E, portanto, todas as minhas raízes são reais e a matriz é real. E sendo uma matriz real simétrica, ela é diagonalizável. O que significa isso? Significa que eu vou poder encontrar os chamados modos normais de vibração, voltando aqui um pouquinho, né? Se a matriz é diagonalizável, os vetores que eu encontro na vertical, da coluna vertical, representam os eixos principais, vocês se lembram lá no caso do corpo rígido, ou os modos normais de vibração, as amplitudes dos modos normais de vibração, no caso do oscilador. Então vamos ver uma aplicação aqui e ver como isso funciona. Tá? Essa discussão é feita um pouquinho mais aprofundada nas notas de aula, dê uma olhada lá. Para a gente estudar esse sistema acoplado, vamos pegar um dos problemas que está na lista, que é um pêndulo duplo formado por duas massas iguais, né? São dois pêndulos ligados por uma mola de constante elástica K. E o comprimento do fio também é igual nos dois casos, L aqui. Então, a gente pode escrever as equações para esse oscilador, né? De uma forma geral, vai ter isso. A gente faz a aproximação de pequeno ângulo. Esse é um aspecto importante. Aproximar isso para ângulo pequeno significa pegar apenas o termo até segunda ordem lá no potencial, na energia potencial. Então, quando a gente faz isso, reduz ao termo de segunda ordem, nesse caso, a gente vai ter x1 igual a L θ1, x2 igual a L θ2. Porque seno vai se aproximar para seno de θ1 vai para θ1, seno de θ2 vai para θ2. E então a gente faz essa aproximação e pode calcular então a energia
energia cinética e energia potencial para esses casos, né? Então, a gente tem energia cinética aqui. Notem, a matriz da energia cinética, que sai dessa expansão aqui, né? Ela já é diagonalizada, porque não tem termos cruzados aqui, nesse caso. Agora, isso não é verdade para a energia potencial. A energia potencial vai ser escrita dessa forma. Aqui está a parte elástica, que corresponde à elongação da mola, e aqui a parte gravitacional, que é devido ao movimento dos pêndulos. Aqui aparece o cosseno de θ1 e cosseno de θ2. A gente tem que, novamente, usar essa aproximação para ver em torno do ponto de equilíbrio e até segunda ordem, né? Manter só os termos em segunda ordem. Então, eu vou expandir o cosseno de θ1, cosseno de θ2, manter apenas o termo até segunda ordem, e aí a gente obtém esses termos aqui. Vão aparecer os termos cruzados que saem daqui, né? Então, a gente vai ter uma matriz que não é diagonalizada, não é diagonal. Então, a matriz resultante para esse objeto aqui não é diagonal, observe. Tá? Então, a gente calcula cada um desses termos, escreve a matriz e tem isso aqui. Então, essa é a equação de Lagrange para esse sistema, né? Envolvendo aqui na forma matricial, envolve todas as equações numa equação matricial só. Bom, para resolver, a gente tem que aplicar isso, a gente quer soluções não triviais, então o determinante desse termo tem que ser igual a zero. A gente tem uma expressão desse tipo. Notem que quando eu calculo o determinante, eu tenho uma matriz 2 por 2 de ômega ao quadrado aqui, vai ficar óbvio que eu vou ter ômega ao quadrado aqui. Então, vai ser uma equação de segundo grau em ômega ao quadrado. Ou vai aparecer ômega quarta. E a gente resolve essa equação, né? Resolve essa equação para ômega ao quadrado, eu vou ter ômega ao quadrado, uma raiz é essa, outra raiz é essa. Tenho duas raízes. Notem que uma não depende da massa, né? Aparece só a constante, a aceleração da gravidade e o comprimento do fio, que é exatamente a frequência de oscilação do pêndulo. E a outra aparece K sobre M, então depende um pouco das características da mola que é associada ao do pêndulo. Então a gente tem as equações de Lagrange, podem ser obtidas completamente substituindo cada caso aqui, cada solução aqui. Então, a gente tem para a solução ômega 1, eu substituo ômega por ômega 1 aqui, escrevo a matriz V menos ômega ao quadrado t, vai se reduzir a esse termo aqui. E tem o vetor A, que eu vou chamar A11, A21, associado à solução 1. Né? Então, eu tenho esse termo e quero encontrar essas amplitudes aqui, ou a relação entre as amplitudes. Então, resolvendo isso aqui, que tem que ser igual a zero, a gente vai ter duas equações em função de A1 e A2. A gente não pode resolver completamente, mas encontra esta relação entre A1 e A21, que a razão é igual a 1. Certo? Tem um motivo para a gente não resolver isso completamente, né? Um motivo físico. Né? Nenhuma equação de Lagrange vai me dar totalmente a constante de oscilação, porque ela depende das condições iniciais. Né? Essa constante sempre permanece lá para eu ajustar as condições iniciais. Então, a solução geral da equação de Lagrange tem que me permitir uma margem de ajuste para as condições iniciais. Então, eu não posso resolver completamente essa equação. Eu encontro essa razão aqui, mais uma das amplitudes está indeterminada e vai ser ajustada à condição inicial. A segunda, eu posso resolver usando a solução para ômega 2. Aqui ficou uma parte coberta aqui por causa dessa figura, mas aqui deveria estar escrito solução para ômega 1 e tem um parênteses fechando aqui. Mas isso não atrapalha aqui para a gente continuar. Então, eu tenho essa matriz para a solução ômega 2 e aqui o vetor com as novas amplitudes A21, A22
e isso tem que ser igual a zero. Resolvo também essas equações e encontro essa outra relação. É parecida com a anterior, mas é diferente porque aparece o sinal de menos. Então, usando essas duas relações, eu posso escrever os meus modos normais da seguinte forma. Eu posso escrever essa matriz do vetor A, juntando os dois vetores eu tenho uma matriz, né? E encontro os modos normais de oscilação, que são exatamente as colunas, né? Então, eu vou ter que Q1 é um modo normal, correspondente a essa solução aqui, em que as amplitudes são iguais. Então, eu vou chamar A11 de alfa, e A21 é igual a alfa 1, então alfa e alfa aqui. Vou chamar de beta a solução A12. Né? Então, usando isso, eu tenho uma troca de sinal. Eu vou ter beta aqui e menos beta aqui. Então, notem que na solução 1 eu tenho alfa e alfa, na solução 2, beta e menos beta. São duas amplitudes que eu tenho que ajustar as condições iniciais. Mas aqui está me dizendo o quê? Que a amplitude de uma coordenada varia do mesmo jeito que a amplitude da outra coordenada. Aqui, a amplitude de uma coordenada varia de forma oposta à outra coordenada. O que isso me diz sobre os modos normais de vibração? Diz o seguinte, para esse modo normal aqui, o modo 1, as coordenadas variam em sincronia, né? Elas vão na mesma direção e na mesma amplitude. Elas variam, θ1 e θ2 estão variando de modo síncrono ou sincronizado, como vocês quiserem, e com a mesma amplitude. Então, elas estão oscilando pendularmente, com a mesma amplitude, portanto, não há variação da elongação da mola. A mola permanece relaxada. Né? E, portanto, ela não oscila, não tem vibração da mola. Ela não muda de comprimento durante esse período de oscilação. Eu poderia até tirar a mola aqui, ela não faz papel nenhum, desde que eu mantenha as posições iniciais do pêndulo de forma que eles oscilem sincronamente e com a mesma amplitude. Então a mola não faz papel nenhum e é por isso que aqui em ômega 1 não aparece nenhuma característica da mola. Né? A frequência de oscilação não depende da constante da mola, porque de fato eu posso até retirar a mola daqui. Isso não acontece no caso 2. O caso 2 é o que? As coordenadas variam com a mesma amplitude em módulo, mas em oposição de fase por causa desse sinal menos. Então, quando uma está aumentando, a outra está diminuindo. E isso faz com que o centro de massa do sistema permaneça parado. Então, o centro de massa não oscila, mas a mola está sendo comprimida e alongada constantemente de acordo com a oscilação do pêndulo em torno do ponto de equilíbrio. Então, esses são os dois modos normais. O movimento geral mesmo do sistema é uma combinação desses dois modos. Né? Uma combinação desses dois modos que dependem das condições iniciais. Para eu obter um movimento puro em torno que tenha só um dos modos normais, eu tenho que ajustar perfeitamente as condições iniciais. Então, eu tenho que mover os dois corpos deslocados com a mesma amplitude aqui, a mola completamente relaxada e solto, pode ser até com uma velocidade inicial diferente de zero, mas eu solto de forma que eles possam oscilar em sincronicidade, sem afetar a elongação da mola. Ou aqui eu tenho que afastar os dois em direções opostas, mantendo a mesma amplitude e soltar com a mesma velocidade inicial, mas em direções opostas, para que o movimento seja simplesmente de contração e elongação da mola, sem modificar a posição do centro de massa. Então, ajustando as condições iniciais adequadamente, eu posso obter um modo normal ou outro, mas de modo geral o movimento vai ser uma combinação dos dois modos normais. Vai ser um movimento mais complicado, nem sempre é fácil perceber a composição dos modos normais, mas é sempre uma superposição desses dois modos normais.
tá certo? Então, esse é o formalismo de Lagrange aplicado, ou de Hamilton, tanto faz como se inicia, aplicado ao problema do oscilador harmônico acoplado, que tem uma importância muito grande por causa de que qualquer sistema ligado pode ser aproximado em alguma aproximação para um problema de oscilador harmônico. Então, é isso. Deem uma olhada nas notas de aula, que lá tem as contas apresentadas de forma mais detalhada. O livro do Goldstein é muito bom nessa parte. O livro do Landau também é bastante claro nessa parte. Avança um pouquinho mais em alguns temas, mas a parte principal é bem parecida com o tratamento que foi dado aqui. E vocês podem estudar por esses livros também. Então, por hoje é só. Até a próxima.